Ah, Lampião. Herói para muitos, o diabo encarnado para outros. Mas sem dúvida, uma das figuras mais instigantes da história do Brasil. E também, tema do meu mais novo livro. Durante uma noite insone, Helena é visitada por uma rasga-mortalha e acaba por lhe roubar um objeto mágico que concede seu maior desejo: poder viver uma vida junto do cangaceiro Lampião. Folclore brasileiro, entidades cósmicas e paradoxos. Um horror gótico no Nordeste da década de 30. Para conhecer essa obra, é só conferir o link aqui embaixo na descrição e nos comentários. Lembrando que, para comemorar os meus últimos 2 livros, Assim Disse o Universo e Satanás em Ré menor, estão completamente de graça, mas só dos dias 14 até o dia 18. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E se já leu, não esquece de deixar a sua nota e resenha lá. Ajuda muito. Agora sim, vamos pro vídeo. Às vezes eu só sei as coisas. Às vezes são coisas práticas como não pegue a estrada 94, o trânsito é ruim. Às vezes são coisas pessoais como a vovó escondeu nossos presentes no galpão. Mas então há outra coisa, algo diferente. Na TV, as visões psíquicas são uma provação. Sensações no corpo inteiro que qualquer pessoa sã confundiria com uma convulsão. Realmente, é apenas uma pequena mudança. Quando brincamos de esconde-esconde, por exemplo, não tenho uma visão completa de Marianne, escondida no escorregador do túnel. Nenhuma voz sussurra em meu ouvido: Marianne está no escorregador do túnel. Não. O tempo passa mais devagar. Todos os pelos do meu corpo se arrepiam. A palavra está em minha mente da mesma forma que a resposta a uma pergunta séria: deslizamento pelo túnel. Eu tinha 12 anos quando aconteceu. O tempo diminuiu tanto que senti que estava sendo arrastado por ele. O zumbido encheu meus 2 ouvidos e meu rosto queimou. A força orientadora que me conduziu pela infância estava me dando uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes: predador. Afastando-me do meu livro, olhei para cima e vi o homem olhando para mim, encarando da mesma forma que homens adultos não devem olhar para meninas de 12 anos. Saí do parque e encontrei uma rua movimentada para caminhar em direção à minha casa. Quem sabe por que a palavra karaokê flutuou pela minha cabeça em uma noite de quinta-feira durante as provas. Não seria irresponsável abandonar os estudos por uma atividade aleatória que não me interessa? Bem, eu conheci meu marido naquela noite. A força orientadora mudou por um tempo lá. Durante os primeiros 11 anos da vida da minha filha, nunca foi nada mais do que comprar aquele brinquedo ou Gabi vai querer mac and cheese pro jantar. Então, um dia, quando eu estava pegando a Gabi na escola, vá buscá-la mais cedo. Aquele sentimento que eu não sentia há 20 anos se esgueirou e me deu um soco. Ouvi um rugido em meus ouvidos e minha visão mudou para vermelho. O tempo parou. Estava gritando aquela palavra novamente. Aquela palavra que faz meu estômago revirar. Desde o dia no parque. Predador. Predador. Puxou minha visão violentamente, longe da recepcionista e em direção à porta, onde eu podia vê-lo olhando para Gabi. Meu sangue se transformou em nitrogênio líquido. Martin Anderson, o zelador da escola. Às vezes eu só sei das coisas. Às vezes são coisas pequenas como Martin dirige um Jeep verde. Às vezes são coisas práticas como cortar os cabos do freio. Mas então há essa outra coisa. Algo diferente. Família de super-heróis. Eu realmente não tenho permissão para escrever isso, porque é tudo segredo e tal, mas todos na minha família são super-heróis da vida real. Bem, todos menos eu. Mas o vovô diz que isso vai mudar em breve. A minha mãe é invencível. Nada pode machucá-la. Ela diz que conseguiu seus poderes quando derrotou sua irmã gêmea malvada em sua disputa secreta, o útero.
Era uma história de orgia nojenta, porque ela teve que comer a sua irmã gêmea malvada para obter seus poderes. Mas acho que valeu a pena, porque agora ela diz que é a mais forte do mundo. O meu avô é inteligente. Tipo, super inteligente. Ele é meio como o professor Xavier, porque ele não pode usar as pernas, mas ele diz que é um sacrifício que ele teve que fazer. Quando eu pergunto a ele como ele as perdeu, ele fica todo triste e em silêncio, e apenas diz que eu tenho que perguntar ao meu pai sobre isso. Papai apenas diz que ele é um velho inútil e bobo e que ele mereceu. O papai é forte. Tudo que ele soca faz um buraco, às vezes até pessoas. A mamãe diz que ele nem sempre consegue controlar os seus superpoderes, então é por isso que às vezes temos que nos sentar no porão com o vovô quando ele sai em uma missão. O vovô diz que um demônio deu poderes ao papai, e quando digo que acho que ele quer dizer um anjo, a mamãe apenas ri. Fico um pouco triste então e gostaria de saber o que é tão engraçado, e também gostaria de ter superpoderes. Mas adivinha, o vovô disse que eu vou conseguir ter em breve. Talvez eu consiga os poderes do meu irmãozinho. Ele é um vampiro zumbi, eu acho. E só acorda quando eu tô dormindo. O vovô diz que ele é o melhor de todos nós. Eu acho que não quero os superpoderes da mamãe, porque ela precisa recarregar todos os dias. E eu realmente não gosto de agulhas. Essa manhã, ela ficou toda branca também e tremeu como se estivesse com muito frio, e havia sangue saindo do seu nariz. O vovô diz que ela provavelmente vai acordar hoje à noite, mais forte do que nunca. Ah, eu disse, o papai ganhou um novo superpoder hoje. Ele pode voar agora, assim como o Superman. Eu o vi no banheiro, seus pés balançando para frente e para trás e para frente e para trás. O vovô diz que provavelmente estava praticando, porque novos superpoderes podem ser difíceis de dominar. Eu me pergunto se um anjo deu a ele também. Nós vamos ver os anjos em breve, o vovô me diz. E quando isso acontecer, eu vou ter os meus próprios superpoderes. É melhor assim, diz o vovô. É melhor irmos vê-los agora e deixar a dor para trás. Tudo o que temos que fazer é beber uma xícara de uma super cerveja especial, que nos permitirá passar para os anjos. Só um golinho, o vovô diz. Eu me sinto um pouco tonto agora, então eu tenho que ir. Mas eu vou voltar em breve, com provavelmente os melhores superpoderes de todos os tempos. O Pequeno Vidente. Desde tenra idade, Joey corria exclamando: "Eu posso adivinhar o seu futuro", para os moradores da cidade. Ninguém acreditaria nele a princípio, mas as previsões rapidamente se revelaram verdadeiras. Joey passou a se orgulhar de suas próprias premonições e adorava a atenção que recebia de crianças e adultos. Às vezes, elas traziam grande alegria. A dona da loja de doces local, a tia Sandra, como costumávamos chamá-la, ficou sem palavras depois que o pequeno Joey disse a ela: "Você vai ganhar na loteria." A vizinha de Joey, a senhora Robinson, não teve tanta sorte. "Você vai cair e quebrar a perna amanhã", disse Joey, quase alegremente. Eventualmente, começamos a notar um padrão. As pessoas que eram legais com Joey sempre tinham coisas boas acontecendo, e as pessoas de quem ele não gostava sofriam resultados cada vez mais sombrios. Joey não estava vendo o futuro, ele estava decidindo. Seus poderes estão ficando mais fortes e ele parece estar ficando mais criativo. E é quase como se ele pudesse ler nossas mentes agora. Joey é um ótimo garoto e ele merece toda a nossa atenção. Bom, eu era ateu até que eu me tornei Deus. Crescendo, eu sempre fui à igreja. Não porque eu quis, mas porque fui forçado pela minha família. Quando eu era mais jovem, acho que não via muito sentido em tudo isso
Então oramos para alguma pessoa poderosa que sabe tudo. Então, oramos para uma pessoa que sabe tudo no céu. Imploramos por seu perdão. Isso é besteira. Eu vi as mesmas malditas pessoas entrarem nessa igreja, sair e cometer todos os tipos de pecados. Então voltar no domingo e orar por perdão. Parecia bem inútil. Inicialmente. À medida que envelhecia, percebi quanto poder a igreja tinha sobre as pessoas. Quanto poder Deus tinha sobre seu povo. Doenças seriam curadas de repente, possessões eram exorcizadas rapidamente, tudo bem na frente dos meus olhos. Mas como? Como um padre poderia fazer coisas tão milagrosas apenas com a fé? Eu seria capaz de obter tal poder? Eu poderia me tornar um Deus? Foi nesse momento que percebi o quanto eu precisava saber a resposta para tal pergunta. Então, eu estudei a Bíblia. Fui à igreja com frequência e, eventualmente, entrei para o ministério e comecei a pregar. Antes que eu percebesse, ganhei um pouco de seguidores. Com fé e carisma suficientes, finalmente tive o poder de convencer as pessoas de que eu poderia curar os doentes e prever o futuro. É engraçado. Não foi até que eu finalmente me tornei um pregador que eu realmente percebi quanto poder e controle eu realmente tinha sobre meu povo. Senti que finalmente tinha a resposta para minha pergunta, mas queria tentar mais um teste. Um verdadeiro teste de fé, confiança e poder. Então, eu realmente terei os ingredientes para me tornar um Deus. Enquanto eu estava mais uma vez na frente de centenas de meus seguidores devotados, comecei o que espero ser a minha última pregação antes da minha transição para o status de Deus. Já estava tudo montado. Todos fizeram como eu mandei. Eu assisti como, um por um, meus seguidores bebiam o meu coquetel de drogas. Um por um, eu os vi cair como moscas. Eu estava entre eles, pistola na mão. Eu estava pronto para me juntar a eles. Eu nunca me importei muito com religião, sabe? Eu até era ateu. Até que eu me tornei Deus. Uma vez por ano, eu traio meu marido. Conheci Jeff em um bar. Ele foi o segundo cara a dar em cima de mim naquela noite. Mas o primeiro tinha uma esposa e filhos, pessoas que iriam fazer barulho. Jeff morava sozinho. Eu só conseguia dizer. Tomamos algumas bebidas e então ele me convidou para sua casa. Finalmente. No caminho para a porta, o cara que eu dei em fora nos deu esse olhar, como se ele não pudesse acreditar. Sua expressão gritava: "Você escolheu aquele cara em vez de mim?" No táxi apertado, tive que abrir todas as janelas, senão teria enlouquecido. Jeff me conduziu a um apartamento de péssima qualidade no primeiro andar. A julgar pelas condições do banheiro, ele não era limpo há meses, possivelmente nunca. Meu telefone pulsou na minha bolsa. Ouvi 2 chamadas perdidas do meu marido. Jeff e eu nos sentamos no sofá. Então eu disse: "Tira a camisa." Ele tentou, mas estava se atrapalhando, nervoso. Pobre cordeirinho. Eu rasguei os botões e abri. A barriga peluda de Jeff caiu sobre o cinto, que eu rapidamente soltei. Ele agarrou meus ombros e disse: não deveríamos ir para o quarto?" Eu mordi meu lábio inferior, ficando impaciente. Claro. Enquanto ele pulava em um pé, tentando tirar a meia, eu o empurrei para a cama. Então, eu gentilmente coloquei um dedo contra seus lábios e disse: "Deita, fica quieto e fecha os olhos." Isso é um jogo?" Ele perguntou. Claro. Agora, a expectativa era tanto que eu não aguentava mais.
Enquanto eu acariciava o peito de Jeff e beijava seu pescoço, ele disse: "Ah, merda, eu quase esqueci de... Ah, que se foda isso", eu pensei. Eu ficaria lá a noite toda do jeito que as coisas estavam indo. Minhas presas desceram e então, por um breve momento, a confusão cruzou o rosto de Jeff. Foi curta duração. Eu rasguei sua artéria carótida. Ele gorgolejou e tentou escapar, mas eu o prendi. Seu sangue suculento batendo na minha língua em ondas. Era quente e nutritivo. E havia bastante. Jeff abriu e fechou os punhos olhando para o teto. Seus olhos ficando brancos como clara de ovo. Quando terminei de me alimentar, minha mandíbula inteira estava manchada de vermelho escuro. Lambi meus lábios em seguida. Fui para o banheiro me lavar. Uma mensagem veio do meu marido enquanto eu enxugava minhas mãos. A apresentação foi ótima, querida. Eu e Richard levamos os clientes para jantar agora que estamos de volta ao hotel. Tentei entrar em contato com você, mas não consegui. Eu ligo amanhã cedinho de manhã. Te amo. Ah, ele é tão querido. Contente, arrumei minhas coisas e parti. Tinha sido difícil por algumas semanas. Quanto mais faminta eu ficava, mais saboroso meu marido parecia. E era impossível sair para uma refeição decente quando ele estava por perto. Mas, depois de uma porção saudável do Jeff, eu não precisaria me alimentar de novo até ano que vem. Chuva. Tem chovido muito nas últimas décadas. O céu é uma camada imutável de cinza pálido, com pouca distinção entre as nuvens e o sol. Um vendaval gelado uivava da mesma forma que todos os anos, e a chuva incessantemente nos fustigava. Nada jamais inundou. Nenhuma represa jamais rompeu. A terra nem sequer está molhada. Parecia que as gotas de chuva evaporavam ao entrar em contato com objetos sólidos. No momento em que estendemos as mãos para pegar a chuva, ela desaparece em nossa pele. No entanto, certamente está lá, porque vemos as linhas prateadas caírem do céu e as ouvimos bater contra as paredes. O ar traz consigo uma névoa úmida. Nossos edifícios monolíticos desaparecem atrás da tempestade. E às vezes, você pode sentir uma ou duas gotas caindo em seu rosto, dissipando-se antes de tocá-lo. À noite, a chuva fica mais forte com audácia. Ela bate em nossos telhados e janelas. Exige que a deixe entrar. Ela espia pelas frestas de uma porta entreaberta, sussurrando sobre o vento, os pássaros que se escondem dele, a solidão do céu. Às vezes, o sussurro da chuva nos diz coisas sobre nossos falecidos e vozes há muito esquecidas. Com grande melancolia, fala de um mundo tão vazio e branco que existir dentro dele dói, e o tédio toma conta. Até que a única coisa que restava a sentir era aquela infinita, interminável dor do vazio. Sabemos melhor do que ouvir, é claro. A chuva continuará a cair por séculos depois de nós. E mesmo enquanto o universo se dobra dentro de si mesmo, a chuva não vai parar. Porque o céu está cheio. Suas almas transbordaram. E elas incansavelmente descem sobre nós, dia após dia, como gotas. O amor de uma mãe supera tudo. Quando o homem agarrou minha mão e me levou para longe, a minha mãe não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela caiu no chão estéril na frente dele e começou a chorar. Por favor, me leva no lugar dela.
Ela gaguejou entre seus soluços. Por favor, eu faço qualquer coisa. As lágrimas cortavam seu rosto sujo enquanto ela olhava para o homem implorando. Eu faço qualquer coisa, ela repetiu. O homem olhou para ela, claramente enojado, e continuou a me levar embora. Olhei para trás pelo ombro, tendo um último vislumbre da mulher que me criou. Ela explodiu em um novo ataque de gritos desesperados, o rosto vermelho, estendendo a mão em nossa direção. Por favor, ela não merece isso. Ela não merece isso. Me leva no lugar dela, por favor. Ela continuou uivando no chão atrás de nós, mas o homem continuou me arrastando para longe. Ele deu um tapinha nas minhas costas para me confortar e disse: Não se preocupe, querida. Tudo vai ficar bem. Estamos tentando priorizar as crianças. Há muito espaço no bunker. Aquele garoto bonito. Acabei de ganhar uma nova colega de quarto, Phoebe, que se mudou no sábado passado. Ela me lembrou muito de mim mesma, nos meus tempos de escola. Tímida, calada, sempre com o nariz enfiado em um livro. Ela parecia apreciar a minha companhia, entretanto. Ela gostou do vaso de rosas vermelhas que coloquei em sua mesa de cabeceira como um presente de boas-vindas. Alguns dias depois, quando Phoebe estava acomodada e feliz, bateram à porta. Phoebe abriu a porta para encontrar um jovem parado ali. Ele tinha um rosto esculpido e liso, pele morena e grandes olhos negros. Ele estava vestido casualmente com um moletom cinza e shorts cargo. Olá, ele disse alegremente. Sou seu novo vizinho, Danny. Prazer em conhecê-la. Havia algo em Danny que a surpreendeu. Amor à primeira vista. É assim que eles chamam. Ela o convidou para entrar, e eles conversaram durante o chá. Acabou que eles tinham muitos dos mesmos interesses. Eles gostavam muito dos mesmos livros. Eu odiava Danny. Ele era o príncipe encantado que ninguém realmente precisava. Eu fiz tudo ao meu alcance para fazê-lo se sentir indesejado. Eu perdi as coisas dele, eu frustrei seus planos de passar um tempo com Phoebe bagunçando sua agenda. Eu até enviei mensagens de texto falsas para ele e de seus pais. Mas apesar de meus melhores esforços, Phoebe gradualmente caiu em seu feitiço um pouco mais. Todas as noites, ela suspirava enquanto olhava para fotos dele ou dos dois passando tempo juntos. Ele ia jantar todos os dias e às vezes eles até dormiam juntos, entrelaçados como um ninho de cobras. Para piorar ainda mais, Danny parecia ter notado minha presença ao longo do tempo, e ele também não gostava de mim. Ele começou a queimar sálvia e incenso pela casa. Ele cantou orações para me fazer ir embora. Ele consultou médiums e realizou sessões. Danny até encorajou Phoebe a participar disso, e juntos eles espalharam sal pela casa. Com seus esforços contínuos, gradualmente fui ficando cada vez mais fraca. Eu não podia mais vigiar Phoebe. Eu só podia assistir, impotente, quando Danny finalmente esfaqueou Phoebe com uma faca enorme, sorrindo como um maníaco. Sangue quente escorria de seu peito e em direção ao chão. Assim como ele havia feito comigo 10 meses antes. Não correspondido. Aí você está, minha querida. Dei um suspiro de alívio quando finalmente a vi através das minhas lentes binoculares. Ela estava se movendo lentamente, seu corpo nu, coberto de sujeira e devastado por espinhos e galhos. Aproximei-me o mais silenciosamente que pude, sem tirar os olhos dela. Embora ela não conhecesse essa floresta como eu, ela estava indo direto para a civilização. Se ela me visse,
Havia uma chance de ela correr para onde alguém pudesse vê-la. Os minutos seguintes foram agonizantes. O pânico subiu em meu peito enquanto ela se aproximava cada vez mais da clareira. Acelerei o passo, deixando de ser furtivo quando a situação se tornava crítica. Sua cabeça virou enquanto eu corria em direção a ela. Nossos olhos se encontraram e ela soltou um grito agudo, tropeçando para frente e colidindo com o mato. Apenas 100 metros adiante, os galhos diminuíram e o nascer do sol da manhã estava brilhando em uma casa da fazenda. Eu não podia deixá-la escapar. Eu a amava demais para deixá-la escapar. A rede a deteve em seu caminho, puxando-a para o chão da floresta. Seus gritos ecoaram ao nosso redor. Com certeza alertariam alguém de sua presença se eu não agisse rápido. Desculpa, amor. Não posso deixar você ir, murmurei, arrastando-a pelas árvores e fazendo o meu melhor para abafar seu gemido. Quando finalmente cheguei em casa, ela ainda não tinha parado a agitação. Não que isso importasse. Não havia ninguém por perto para ouvi-la agora. Vamos entrar, eu disse, olhando seu corpo imundo. Ela olhou para mim com raiva em seus olhos, mas eu já estava acostumado com isso agora. Não deixei isso me incomodar muito. Foi preciso muito esforço para trazê-la de volta às suas amarras no porão. Ela tentou morder e arranhar o tempo todo, mas finalmente consegui prender sua coleira e algemas. Nunca mais me assusta assim. Eu a repreendi antes de me retirar para a cozinha. Passei por fotos emolduradas nossas em dias mais simples, de mãos dadas, sorrindo e apaixonados, tão alegremente inconscientes do futuro sombrio à nossa frente. O surto mudou tudo. Milhares de pessoas foram infectadas em semanas, exibindo comportamento agressivo e desejo por carne humana. O governo interveio rapidamente, matando os infectados para impedir a propagação e, para seu crédito, eles conseguiram reduzir a taxa de infecção. Hoje em dia, os avistamentos são raros e tratados rapidamente. Eu fiz meu caminho de volta, descendo os degraus, seus olhos selvagens fixos na carne crua em minhas mãos, espumando pela boca e puxando desesperadamente suas restrições. Joguei o pedaço em sua direção e observei enquanto ela o rasgava vorazmente. Sangue respingando nas paredes e escorrendo pelo queixo. Feliz aniversário, Sarah. Eu sussurrei. O diabo administra um restaurante no Espírito Santo. O diabo administra um restaurante no Espírito Santo. Você provavelmente está ouvindo isso e pensando que eu sou louco e vai retrucar com, claro, e a fada do dente tem uma lavanderia em Minas Gerais. Mas honestamente, é um fato bem conhecido que ele administra um pequeno restaurante no Espírito Santo. Ninguém sabe ao certo quando foi inaugurado, pois a maioria dos moradores afirma que frequenta o local desde que eram crianças. A maioria de nós concorda que isso aconteceu por volta dos anos 2000. O restaurante não é muito grande e fica em uma cidade chamada Ibitirama. Do lado de fora, parece um prédio em ruínas que está à beira de cair. Por dentro, parece um dos melhores restaurantes finos do mundo. O diabo é realmente muito pé no chão e geralmente cumprimenta cada novo cliente na porta com um sorriso caloroso e um aperto de mão. A maioria dos clientes é um pouco distante com ele, mas ele rapidamente os conquista. A maioria dos habitantes locais trabalhou lá na adolescência, pois era um salário decente e você era tratado de maneira justa. O diabo sempre cuidaria de qualquer um de seus funcionários e os trataria como família. Lembro-me de alguns incidentes em que percebi que não era uma boa ideia irritar o diabo. O primeiro incidente foi quando uma das meninas, Maria, entrou com um olho roxo. Todos nós sabíamos que o namorado dela, o Danilo, era um idiota, mas não sabíamos que ele estava batendo nela. Eu praticamente podia ver o vapor subindo do diabo,
quando ele descobriu o que aconteceu. Danilo desapareceu mais tarde naquele dia, com a única evidência sendo uma pequena queimadura latente em sua casa. Ninguém sentiu falta dele quando ele se foi. O outro incidente foi a razão pela qual todos os moradores amam o diabo. Havia uma velhinha que chamávamos de Senhora Vicenzo, que estava na casa dos 80 anos e frequentava o restaurante. O diabo sempre lhe dava a melhor mesa e recusava seu dinheiro quando ela tentava pagar. Um dia, ela entrou chorando e todos corremos para ver se ela estava bem. Descobrimos que alguém havia invadido sua casa e roubado todas as suas joias. Ela tentou denunciá-lo à polícia, mas eles não puderam fazer nada a respeito. Todos nós tínhamos suspeitas sobre quem a tinha roubado, já que 2 irmãos vizinhos eram famosos por fazer merdas como essa. 2 dias depois, seus restos mortais foram encontrados, espalhados por um raio de 8 quilômetros em dezenas de locais. A polícia local tentou entrevistar o diabo, mas todos os moradores afirmaram tê-lo visto trabalhando no momento. Suas mortes foram posteriormente consideradas suicídio, já que o detetive principal costumava trabalhar com o diabo. Todos alegaram que a justiça foi feita e a senhora Vicenzo recuperou suas joias. Você nunca deve julgar um livro pela capa, sabe? Pois você nunca sabe como uma pessoa realmente é. A moral realmente é uma coisa curiosa. Eu acho que o meu namorado está me traindo. Eu e meu namorado estávamos juntos há 2 anos. Eu me apaixonei por ele porque ele era tão gentil comigo. Temos hobbies semelhantes e nos divertimos juntos. Mas recentemente, ele tem agido de forma estranha. Ele sempre parece em pânico quando chego em casa. Ele sempre lavava os lençóis com muita frequência. Ele borrifava seu perfume para mascarar o cheiro do quarto antes. Às vezes, eu até encontrava peças de roupa que pertenciam a outras mulheres, mas ele continua dizendo que era minha e que eu tinha esquecido. Eu até encontrava cabelos em nossos lençóis que não me pertenciam, e seria óbvio porque não era minha cor de cabelo. Decidi voltar para casa mais cedo uma vez para poder confrontá-lo. Saí do trabalho mais cedo e corri para a casa dele. Eu ouvi gemer em nosso quarto, então corri para a porta e abri. Eu fiquei chocada com o que vi. Eu estava certa. Esse filho da puta tá me traindo. Ele tá matando as meninas, sem mim, de novo. Meu amor. Sou extremamente cuidadoso ao cortar um coração de papel vermelho da mesma tesoura que usei na minha barba espessa. Satisfeito, limpo meus dedos suados. Usando um marcador brilhante, escrevo uma mensagem no centro da forma. Minha querida Rohani, você pode, por favor, tornar minha vida bonita sendo minha namorada? Te amo para sempre. Com amor, Caio. Meus batimentos cardíacos começam a acelerar. As voltas giratórias de cada letra mostram o quanto pratiquei. Esfrego a cola em bastão nos cantos e coloco uma pitada de glitter prateado, sacudindo o excesso. Quase pronto. Eu borrifo meu projeto com perfume para o acabamento perfeito. Passos soam no corredor do lado de fora do meu quarto. Eu me levanto. Cada cabelo na minha pele cintilou para a vida. Eu escovo as manchas de prata restantes do meu terno preto. Já está um pouco velho, mas sei que ela vai gostar. A maçaneta gira e mal tenho tempo de arrumar meus cabelos pesados. Ajeito-os do jeito que ela gosta. A porta se abre. Ela é uma mulher agora. Seu lindo rostinho afofado de cabelos castanhos, mas ainda vejo a garotinha tímida e rejeitada que ela mantém escondida no fundo. Você está adorável. Seus olhos encontram os meus por apenas um momento, então cortam. Posso entrar? Por favor, eu digo com todo o calor que tenho.
Ela entra e vem em minha direção, parando a alguns metros de distância. Eu espero. Meu coração ameaça explodir no meu peito quando me ajoelho e ofereço a ela. Você quer ser minha namorada? A mesma pergunta que ela me fez uma vez, me entregando um cartão vermelho semelhante. Eu ri dela, na frente de todos. Ela inala, sentindo o cheiro do meu perfume. Natalie. Ela se inclina para examinar minha criação. Não consigo parar de tremer as mãos enquanto espero pelo veredito dela. Por favor, diga sim. Por favor, por favor, por favor. Ah, Caio. Ela se endireita com um suspiro e aponta para uma pequena lágrima que marca o canto do coração. Não, eu fui tão cuidadoso. Um soluço rasteja da minha garganta e derrama da minha boca. Por favor, eu só quero ir para casa. Eu sinto muito. Ela até soa como se estivesse falando sério. Tenho certeza de que você se sairá melhor no ano que vem. Ela se move rápido demais para eu pegá-la. A porta se fecha e várias fechaduras se encaixam. Meu cartão de coração vermelho escorrega das minhas mãos e cai no chão, se acomodando ao lado dos outros que há muito foram despedaçados. Eu bato na porta, marcada por anos de entalhes sangrentos, e bato na madeira com meus punhos. Me deixa sair daqui! Eu grito e agarro, e choro até que minha voz desapareça, e minhas unhas sejam quebradas até a carne. Mas não adianta. E eu só posso me perguntar, Deus, por quê? Por que eu ri? Onde está o Dave? Ei, Margaret, onde diabo está o Dave? A pergunta a pegou desprevenida. Agora que você mencionou, ela disse depois de um momento de intenso pensamento. Eu não sei. Onde diabo está o Dave? Eles se olharam por um momento. Quando foi a última vez que vimos Dave? Disse Nathan. Foi no chá de bebê? Ele estava lá, mas sinto que o vimos depois disso também. Disse Margaret. Sinto que não falo com ele há semanas. Onde diabo está o Dave? Ela começou a vasculhar o sofá, olhando embaixo de cada travesseiro e almofada. Eu não acho que ele está no sofá, Marge. Não, Nathaniel. Eu tô procurando meu telefone. Disse Margaret, assim que o pegou debaixo do travesseiro número 7. Eu vou ligar para Susan. Oi, Marge, e aí? Você viu o Dave recentemente? Nate e eu não conseguimos... O que você quer dizer com você não viu o Dave? Onde diabo está o Dave? É isso que eu tô perguntando. Margaret gritou e desligou. Ela suspirou. A Susan também não viu. Isso tudo é tão estranho. Onde será que ele tá? Nate disse, sentando-se ao lado de sua esposa. Eu vou ao banheiro, disse Margaret, levantando-se de repente. Ela saiu do salão e caminhou pelo corredor leste, alongo à direita da escada principal. Ela parou, olhando para duas portas idênticas de cada lado, incapaz de lembrar qual era o banheiro. Ela escolheu a porta certa. Ah, Dave, aí tá você, Margaret exclamou, caminhando para os lados do berço. Eu fiquei preocupada por um momento. Ela pegou o bebê do berço, ligeiramente inchado pelo processo de putrefação, embalando o corpo minúsculo de Dave contra o peito. Você certamente fez uma bagunça, não é? Ela disse, olhando para o pequeno colchão do berço, incrustado com o líquido fétido que o pequeno Dave produziu. Ela começou a desabotoar a alça do sutiã, mas percebeu rapidamente que não sairia leite. Ah, eu vou preparar uma fórmula para você então. Eu já volto, disse ela,
colocando Dave de volta em seu caixão de tecido e saindo da sala. O que eu estava fazendo mesmo? Ela pensou enquanto vasculhava o armário da cozinha. Eu não consigo me lembrar. Ela recolocou lentamente as coisas que havia tirado do armário. Sal, orégano seco, sua garrafa de clorpromazina e o saleiro. Eu vou apenas passar a noite. Provavelmente eu vou me lembrar de manhã. Fazendo seu caminho até o quarto, ela se deitou na cama, apagou o abajur e desejou boa noite a Nate, que de alguma forma já estava lá, dormindo uma boa noite. Foi só mais tarde, depois de algumas semanas, que ela se virou para o marido e fez uma pergunta. Onde diabos tá o Dave? Olhos de buraco negro. Rosanna tinha olhos de buraco negro e o cabelo tingido da cor de ferrugem. Ela diria a sua sorte na alcova torta sob as arquibancadas, $5 por adivinhação, cercada por cobertura de teias de aranha e os restos esculturais de latas velhas de coca e embalagens de vape. Sua clientela consistia principalmente de meninas que acreditavam em astrologia e meninos que acreditavam em sorte. Mas a única coisa que ela tocava era sua mão, passando um dedo cuidadoso ao longo de cada dobra. A luz, queimando nas arquibancadas, pintava seu rosto moreno liso em listras difusas como ondulações, espumando sobre um riacho lamacento. Seus olhos eram pedras negras na sombra dos degraus, as pálpebras abaixadas em concentração. As preocupações da semana passada logo perderão o sentido, ela dizia. E você tiraria 95 no teste de álgebra que você tinha certeza de ter se dado mal. Você faria melhor em ouvir seu coração, não seus pais, e de alguma forma encontraria coragem para confessar sua paixão no vestiário dos meninos. Era um trabalho de confiança, chavões amplos o suficiente para parecerem evidentes em retrospectiva, juntamente com aqueles olhos negros que absorviam tudo, um estremecimento tenso, um olhar para a esquerda, os restos de esmalte raspados ao longo das cutículas. Na última sexta-feira de cada mês, você mata a aula para vê-la. Ajuda, de alguma forma, ouvir o futuro dos lábios de outra pessoa, como se fosse uma coisa que não pode ser levada pela próxima virada do vento. Eles vão descobrir? Você pergunta. A mesma pergunta de cada vez. A nota de 5 está mole e flexível na palma da sua mão. Eles vão descobrir o que eu fiz? Ela nunca pergunta o que você fez. Não, ela diz. Seus dedos leves em sua mão. Na mesma resposta, todas as vezes. Seus ombros caem. Você olha para cima e Rosanna ainda está te observando. A luz está começando a mudar. Seu rosto está turvo e sem forma. Já passou do último sinal. Eu sinto muito. Você sente a necessidade de dizer. Eu sinto que eu não venho muito desde o verão. A memória ainda faz você se encolher de vergonha. Ela balançando a cabeça, afastando-se do seu toque. Ela parecia diferente, além da escuridão das arquibancadas. A luz, transformando seu cabelo laranja escuro no último rubor do pôr do sol. Está bem, ela diz. Ela não solta sua mão. Seu aperto é quente e firme. As coisas mudam. Ela manteve os olhos abertos quando você a beijou. Seus cílios grossos e negros, a pele morena como uma mortalha, daqueles olhos inescrutáveis que não deixam escapar nenhuma luz. Ela manteve os olhos abertos quando suas mãos envolveram sua garganta, raiva prateada e cegante, até que tudo que você podia ver eram aqueles olhos negros, olhando para você, ainda olhando para você, sagaz e zombando mesmo depois que seu pulso parou. A luz muda novamente atrás das arquibancadas
e seu rosto é um pedaço de papel vegetal colocado sobre um crânio com crostas de terra. Suas órbitas são cavernas inundadas de sombra, olhos de buraco negro. Não vai, amor, ela diz, enquanto sua mão corta a terra úmida. Você esqueceu de pagar. Para minha garotinha. Ela sempre foi a minha garotinha, a última a nascer. Ela era a caçula da família. Todo mundo cuidava dela e ninguém mais do que eu. Eu a apoiei quando ela chorou, depois que os valentões a atacaram. Eu a apoiei quando ela estava estressada com seus exames. Eu fiz seu jantar favorito quando ela parecia deprimida. Assistia seus programas favoritos com ela para passar um tempo com ela. Quando ela foi para o seu primeiro dia na escola, eu chorei. Assim como chorei quando ela foi para a universidade pela primeira vez. Nós a ajudamos a levar tudo para o quarto, desfazemos a mala, levamos as compras. Consegui segurar minhas lágrimas até voltar para o carro e chorei tanto que minhas costelas doeram. Meu coração doeu. A minha garotinha. Lembro-me de quando ela o trouxe para casa pela primeira vez. Não gostei dele desde o início. Sua atitude, como ele olhava para ela, como quando ela estava no telefone, ele olhava para quem ela estava enviando mensagens. Eu não gostava dele. Instinto de mãe, instinto de mulher, reação animal básica a uma ameaça, não sei. Mas eu senti isso. Eu sabia. Ela entrou em contato cada vez menos. Suas desculpas eram frágeis, cheias de medo. Eu podia ouvir, mas não queria me intrometer. Não queria dar a ele uma razão para ela não falar comigo. Eu deveria ter empurrado o assunto. Eu deveria ter perguntado. Mas eu não fiz isso. Eu não fiz. E agora eu vivo com isso. A minha garotinha. Lembro-me do telefonema do hospital, da corrida desesperada até ela, ser autorizada a entrar em seu quarto e cheirar aquela gasolina enjoativa e nauseante, o churrasco que ele fez dela, carne queimada e podre. Lembro-me de olhar para o rosto dela, pensando que algo estava errado. Suas orelhas e seu nariz tinham desaparecido, queimado, fumegando no apartamento. Eu dei a ela o dinheiro do depósito. Seu lindo cabelo, que eu escovava 100 vezes por noite, que eu acariciava e trançava e penteava para ela quando jovem, e mais tarde a ajudava com penteados mais complicados para impressionar na escola. Tentei segurar sua mão, mas quando toquei seus dedos, estavam molhados e pegajosos ao toque, mas ásperos. A minha mão recuou instintivamente e meu coração se partiu. Conversei com ela, disse que a amava e logo ela se foi. Minha garotinha. Eu não podia segurá-la como antes, pois agora o corpo da minha filha era apenas uma evidência. Ela não era mais uma pessoa. A garota que amava Bratz e adorava o seu cachorro, pedindo fotos dele sempre que estava com saudades de casa. Ela era a prova para uma acusação. Nenhuma evidência, eles disseram. Não o suficiente para a acusação, eles me disseram. Mas eu sabia. Uma mãe sabe. Ele admitiu, eventualmente, após a 7ª unha e o 4º dente. Uma vez que ele estava morto, eu cortei seu nariz e suas orelhas. Pena que ele morreu antes de mim. Ao sair do quarto, eu olhei para ele e pensei: isso foi pela minha garotinha. Código de segurança.
A minha mãe era o meu mundo inteiro quando eu estava crescendo. Quando eu tinha 7 anos, meu pai deixou a minha mãe e eu, depois que ela o descobriu tendo um caso com uma colega de trabalho. Ele bateu nela por ter a audácia de deixá-lo, mas ela pegou a casa e o tirou de nossas vidas. Ela decidiu que iria se concentrar em si mesma e cuidar de outras mulheres, então ela trabalhou para muitos abrigos para mulheres e tal. Ela acabou se tornando conselheira do tribunal e assistente social para mulheres e crianças vítimas de abuso, e realmente ajudou as pessoas a sair de situações abusivas. Ela entendeu que o mundo nem sempre é gentil com as mulheres. Sendo a mulher incrível que era, ela sabia que crescer nesse mundo já é difícil. Então, tínhamos códigos e frases de segurança secretos para me manter segura. Ela também tinha uma regra especial de que, se eu estivesse em apuros, eu poderia ligar para ela ou mandar uma mensagem do nosso jeito especial e ela viria me buscar, sem perguntas e sem consequências. Dessa forma, se eu estivesse com problemas, eu poderia ligar para ela sem medo de sua reação ou punição. Ela me disse que entendia que ser adolescente significava fazer suas próprias escolhas, e às vezes essas escolhas realmente eram estúpidas, mas não deveriam me custar a minha inocência. Ela se preocupou em primeiro lugar com a minha segurança. Quando eu tinha 11 anos, fui na minha primeira festa do pijama e simplesmente não estava confortável. Eu queria ir para casa, mas não queria que os sentimentos da minha amiga fossem feridos. O nosso código eram 2 pontuações. Se eu usasse 2 de qualquer ponto no final, isso significava que eu precisava de ajuda ou queria sair, mas não queria que uma pessoa perto de mim soubesse. Oi, mãe. Ei, o seu tio acabou de ligar e talvez eu precise te buscar. Você pode dizer à sua amiga que você tem que ir embora? Sério? Sim, por favor, prepara suas coisas. Dessa forma, eu salvei a minha cara e poderia culpar a minha mãe. Eu usava de vez em quando, mas era raro. Eu sabia que sempre tive essa rede de segurança enquanto crescia, embora estivesse bastante seguro na área em que morávamos. Era uma cidade pequena nos arredores de uma cidade universitária, e eu era avançada para minha idade, então a maioria dos meus amigos eram crianças que minha mãe estava sempre por perto por causa dos abrigos, e eram crianças bem descontraídas na maioria das vezes. Eu também andava pelos abrigos e as mulheres falavam comigo como se eu fosse adulta. O que era bom, considerando que eu tinha metade da idade delas. Eu não saí com nenhum garoto rebelde e nunca fiz nada estúpido o suficiente para ser notado até a faculdade. Quando comecei a faculdade 2 anos antes, percebi rapidamente o quão segura minha pequena cidade era. Eu estava me formando cedo e tinha apenas 16 anos, mas a faculdade que eu frequentava era a que ficava bem ao lado da nossa cidade, e eu podia morar em casa e dirigir até o campus e tal. Eu tinha ficado bêbada um punhado de vezes, mas meus amigos e eu estávamos sempre seguros e não dirigimos. A minha primeira festa de fraternidade foi demais, em todos os sentidos, inclusive os piores. Eu nunca tinha visto tantas pessoas bêbadas fazendo coisas tão malucas. Foi emocionante, mas também foi pesado. Acabei encontrando um cantinho tranquilo com algumas pessoas relaxando. Comecei uma conversa com um cara bonito e ele se ofereceu para me trazer uma bebida. Eu sei, menina ingênua, burra, eu não pensei 2 vezes e bebi. Cerca de 10 minutos depois, comecei a me sentir muito estranha e fui ao banheiro. Eu estava com o meu telefone na mão, enquanto ouvia o rapaz educado bater na porta, mas mal podia ver minha tela enquanto mandava uma mensagem para minha mãe. Eu tô na rua. Posso ficar um pouco depois do toque de recolher? Absolutamente não, eu tô indo buscar você agora, mocinha. Era tudo que eu podia ver para pressionar no meu estado rapidamente borrado, antes que o cara conseguisse abrir a porta e me ajudar a sair do banheiro. Ele verificou o meu telefone, viu as mensagens para minha mãe e, com um bufo sarcástico, me chamou de idiota, me chutou na coxa e me deixou sentada no corredor, sozinha. Eu sei de fato que minha mãe me tirou de uma situação horrível naquela noite. Parte do nosso código era, se incluíssemos um endereço, era uma emergência. Um endereço significava perigo. Ela gravou isso na minha memória, saber o endereço, anotar, copiar como uma anotação no telefone, qualquer coisa. Então, eu memorizava endereços antes de ir às festas,
e ela me salvou naquela noite. Ela não ficou brava por eu estar bebendo ou em algum lugar que ela havia me avisado para não ir. Ela estava tão preocupada comigo e queria que eu ficasse bem. Naquela noite, ela me levou ao hospital e eles me deram soro fisiológico e outra coisa para ajudar a liberar a droga do meu sistema. Só me lembro da minha mãe sentada ao lado da minha cama, parecendo aliviada, mas ainda preocupada. Eu não percebi o quão perigosa essa situação poderia ter ficado, mas ela percebeu. Além disso, não me lembro de precisar do código. Ela conversou comigo e me contou as duras verdades de ser uma jovem mulher no mundo de hoje, depois que fiquei sóbria. E tenho sido muito cuidadosa desde então. No mês passado, a minha mãe faleceu devido a um ataque cardíaco. Ela sempre teve um coração fraco e estava economizando dinheiro para comprar um marca-passo, mas isso não aconteceu rápido o suficiente. Fiquei completamente devastada. Eu pensava em minha mãe como um elemento permanente na minha vida, a rocha que sempre me mantinha firme e segura. Ela era imortal aos meus olhos e eu não sabia o que ia fazer, como ia seguir minha vida sem minha confidente, minha protetora. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Quando abri a porta e ela não estava lá, apenas chorei. Saber que ela nunca mais estaria lá era tão horrível. Mandei uma mensagem para o telefone dela e ele tocou na mesa. Olhei para ele e quis jogá-lo do outro lado da sala, mas eu nunca faria isso. Nunca poderia fazer isso. Ela adorava aquela porcaria de telefone. Ela adorava poder ter suas fotos e músicas juntas e jogar o seu Candy Crush. Ela se sentava e assistia Netflix, vídeos engraçados por horas ali, depois que deveria estar dormindo. Era o seu guilty pleasure aquele telefone. Foi quando o pensamento me atingiu. Lembrei-me de que o diretor da funerária me disse que eu poderia colocar itens importantes para ela no caixão, e decidi naquele momento que clonaria o telefone dela no meu computador para salvar os dados e fotos e lhe daria o telefone. Eu adorei a ideia dela jogando seus jogos no telefone e rindo de vídeos da vida após a morte. O pensamento me fez sorrir e tirou um pedaço da dor. Eu sabia que era bobagem e não sabia por quanto tempo sua conta de celular estava paga, mas eu simplesmente não conseguia parar de pensar em como seria apropriado. Ela sempre brincava sobre voltar para me assombrar apenas para jogar Candy Crush e assistir vídeos. Então, por que não dar a ela algo para se entreter até que ela resolvesse como me assombrar para consertar? Seu funeral foi triste, mas adorável. Ela estava cercada por suas flores favoritas, lírios. Mulher após mulher, elas vieram até mim e me disseram quanta diferença minha mãe fez em suas vidas. Pensei em todas as vidas que ela tocou e em todas as pessoas que ela ajudou ao longo de sua vida. Apesar da minha dor, não pude deixar de sentir orgulho da minha mãe e de ser sua filha. Chegando em casa depois do velório e mais condolências, finalmente me sentei no sofá da minha mãe e liguei a atenção pela primeira vez desde que saí para o funeral. Imediatamente, recebi uma notificação de texto perdida. Eu também te amo. Eu olhei para o meu telefone. A mensagem que eu mandei para ela no dia que ela morreu estava lá antes, então eu sabia que não era um número falso. Eu pensei por um minuto que isso era alguma brincadeira, mas eu não conseguia descobrir quem faria algo assim. Decidi presumir que era uma amiga bem-intencionada da minha mãe que talvez compartilhasse o número dela. Por favor, olha, não me manda mensagem desse número. Esse é o número da minha mãe e ela acabou de falecer. Eu esperei. Eu vi as reticências da digitação. Meu coração estava na minha garganta, enquanto eu esperava receber uma mensagem de quem estava usando o número de telefone da minha mãe. Eu estou no cemitério. Você pode vir me visitar? O meu coração congelou no peito. Eu não tinha notado na primeira mensagem. Eu estava muito assustada. 2 interrogações. Reli a segunda mensagem, que era a localização do cemitério, com 2 pontos de interrogação. Ela tinha sido enterrada viva. Eu liguei para o agente funerário e implorei para que ele me encontrasse no local. Algo estava errado. Ele jurou que ela não poderia estar viva. Eles não fizeram uma necrópsia, mas tinha certeza que ela estava morta.
Eu apenas chorei e implorei e mostrei a ele as mensagens até que ele finalmente concordou em me encontrar e me ajudar a descobrir o que estava acontecendo. Eu mesma coloquei aquele telefone no caixão da minha mãe antes que eles o selassem e o abaixassem. Ninguém tem aquele telefone além dela. Finalmente convencido de que nada acalmaria meu choro de pânico, ele convocou uma exumação de emergência. O chão ainda estava recém-preenchido, então desenterrar ela rapidamente foi fácil. Eles abriram seu caixão e seu telefone estava em sua mão e não na bolsa ao seu lado que eu havia colocado lá com ela. Na tela dela, havia uma mensagem não enviada para mim. Embaixo de mim. E 2 pontos. Esse foi o dia em que encontraram o primeiro corpo. Meninas adolescentes foram desaparecendo ao longo dos anos a uma taxa ligeiramente aumentada nos últimos 6 meses. Mas a maioria era considerada meninas rebeldes que fugiram de casa e ignoradas. Famílias imploraram para que a polícia procurasse suas filhas, mas isso caiu em ouvidos surdos. Acontece que o zelador do cemitério vigiava as famílias em luto. Ele estava perseguindo as meninas e as sequestrava quando voltavam da escola. Ele as matava e as enterrava sob covas frescas, antes de colocar o caixão em cima e preenchê-las, escondendo para sempre todas as evidências de seus crimes à vista de todos. Depois de encontrar seu mapa e suas lembranças que ele pegava das vítimas, eles conseguiram dar, enfim, uma conclusão a pelo menos 27 famílias. Para mim, a evidência mais assustadora que eles encontraram foi que um detetive me mostrou, relutante por minha insistência. Era uma coleção de fotos do funeral da minha mãe, onde a foto da minha sobrinha de 13 anos estava circulada. Eu sei que vocês vão perguntar, então eu vou te dizer. Eu recebi uma última mensagem da minha mãe. Foi uma semana depois que toda a mídia se acalmou e eu pude voltar ao meu luto. É difícil sofrer quando as pessoas estão questionando você sobre tudo e chamando você de heroína. Eu sabia que não era uma, mas eles simplesmente não quiseram ouvir a minha história. Eles apenas presumiram que eu vi algo antes de baixarem o caixão da minha mãe. Então, depois que finalmente tive a chance de me sentar e ficar sozinha, coloquei um dos filmes de terror favoritos da minha mãe e mandei uma mensagem para ela uma última vez. Eu não esperava nada sobrenatural, apenas senti que isso me daria um pequeno fechamento. Eu te amo, mãe. Sinto muito a sua falta. Espero que você esteja feliz, onde quer que esteja agora. Eu desliguei o telefone e enxuguei as lágrimas que escorriam livremente. Esse filme ainda era tão bom quanto a primeira vez que ela me mostrou, e é catártico sentir essas emoções. Fiquei genuinamente assustada quando o celular vibrou ao receber uma mensagem da minha mãe. Eu também te amo, querida. E sim, eu estou feliz agora. E dessa vez, apenas um ponto final. Meu marido é cego. Meu marido, Derek, não tem visão alguma, e eu não gostaria que fosse de outra maneira. Estranhamente, eu diria que isso realmente fortalece o nosso relacionamento. Há coisas sobre nós que são muito adoráveis e fofas, como às vezes eu entro em uma sala e toco suavemente sua mão, ou massageio seus ombros, e ele imediatamente se ilumina. O que mantém as coisas picantes, porém, é que ele tem uma audição insanamente boa. O menor rangido da tábua do assoalho levanta seus ouvidos. Então ele estica a cabeça na minha direção e diz: "Bom dia, Charlotte." Eu sempre levo a melhor sobre ele, no entanto. Eu vou me esgueirar silenciosamente até ele e deslizar minhas mãos ao redor de sua cintura por trás. Um pequeno abraço de ataque surpresa. Ele fica de mau humor sempre que eu pego desprevenido assim. É adorável. Ele também tem um senso de humor perverso. Na semana passada, enquanto lia o jornal, eu disse: "Você viu que outra criança desapareceu? É a terceira esse ano." "Eu não vi nada."
Ele responde inexpressivo. O maior bônus, porém, e o que acabou com alguns dos meus relacionamentos anteriores, é que não há necessidade de me vestir todos os dias. Tome essa manhã, por exemplo. Nosso país está passando por uma onda de calor agora, e eu fico bronzeada por ficar muito tempo embaixo de uma lâmpada de 60 watts. Então, você pode imaginar como tem sido. Quando rolei para fora da cama e abri as cortinas, pensei, que se foda isso. Vamos ao natural. Como de costume, meu marido acordou um pouco mais tarde e foi para a cozinha, esperando por seu carinho matinal. "Onde você tá?" ele gritou, um sorriso se espalhando por seu rosto. "Você quer brincar de Marco Polo?" Um jogo de Marco Polo, geralmente, e por geralmente quero dizer sempre, termina conosco na horizontal na cama, ou no sofá da sala, ou na mesa da sala de jantar, ou na banheira. Mas a ideia de embaçar as janelas quando eu já estava suando muito e ainda não tinha tomado café da manhã? Não, obrigado. Livre do meu traje humano, eu silenciosamente corri pela parede até o teto, tomando cuidado para manter minha xícara de café inclinada verticalmente o tempo todo. 3 dos meus braços se agarraram ao teto, meu tórax saliente balançando a poucos centímetros acima do crânio de Derek. Depois de alguns segundos tateando ao redor da ilha central, ele vagou pelo corredor, derrotado. Então, eu rastejei em direção ao canto, onde envolvi o menino do jornal em uma teia. Enquanto eu mastigava o que restava de uma coxa esquerda, seu rosto amarelado se contorceu descontroladamente. Ele não estava completamente morto, mas minhas toxinas o mantinham sedado o suficiente para que ele não pudesse fazer nenhum barulho ou se soltar. Depois do café da manhã, corri pelo teto até o quarto, vesti meu traje humano, encontrei Derek na sala, caí diretamente atrás dele e, em seguida, envolvi sua cintura por trás. Rindo, ele se virou. "Como você se aproxima assim de mim, tão silenciosamente?" Eu acho que eu sou a última pessoa da Terra. Começou com a minha irmã. Ela tinha 8 anos. Ela era gentil e doce. Ela era esperta e é por isso que nunca fez sentido para mim porque ela iria para a floresta sozinha. Fomos cuidadosos, sempre. A mamãe nos ensinou a procurar galinhas do mato, a diferenciar entre pastinaca de vaca e a cicuta, e a nunca ultrapassar o tronco morto que atravessava o riacho. A mamãe ficou arrasada. Ela olhou para a linha das árvores por semanas. Ela ia para a floresta procurando todos os dias, e todas as noites eu olhava para ela voltar. Até que ela não voltou. Contei aos homens da cidade mais próxima o que havia acontecido, e eles foram para a floresta, mas não voltaram. Os desaparecidos se tornaram um espetáculo para as cidades vizinhas que mandavam cada vez mais pessoas para a mata para não voltar. Quando centenas desapareceram, eles enviaram equipes de reportagem que trouxeram outras centenas, cada um convencido de que seria o único a resolver o mistério da floresta. Milhares entraram na floresta e nunca mais saíram. Parecia que não poderia ficar pior, até que um vídeo vazou para o noticiário. Um soldado estava usando uma câmera, enviando vídeos diretamente para o seu site. O inferno abriu as portas. Era como se um feitiço passasse sobre cada pessoa que assistia. Eles tinham que vir ver os quilômetros de musgo exuberante e vibrante e folhas tão verdes que doíam. Sentir o vento do ambiente que soprava as cortinas dos salgueiros que viram naquele vídeo. Milhares se transformaram em milhões e minha cidade ficou em silêncio. A TV não transmitia nada além de estática. Tudo ficou quieto. Eu não conseguia entender o efeito que o vídeo teve em todos. Eu assisti repetidamente, esperando sentir o desejo irresistível que eles sentiam, mas nada veio. Então, eu esperei. Durante semanas, esperei que alguém viesse me encontrar, para me dizer que eles também não entendiam, mas ninguém entendia. Meu coração doeu, pela minha irmã,
pela minha mãe, por mim, completamente sozinha. Quando eu não tinha mais nada, entrei na floresta. Passei pelo tronco e pelos salgueiros, até chegar a uma clareira, enorme e circular, acarpetada, como um carpete de musgo macio. Uma mulher estava no meio, como uma árvore que ganha vida. Por favor, eu chorei. Me leva também. Ela sorriu um sorriso suave e triste. Você teve sua chance. Ela sussurrou ao longo do vento. Ela saiu e a clareira se foi com ela. Eu estava sozinha, na floresta escura e pantanosa. Eu não sei quanto tempo chorei, só até não ter mais nada. Eu acho que sou a última pessoa na Terra. Ok, Boomer. Eu acordei amarrado a uma cadeira médica, de frente para um homem idoso, com as costas tortas e rugas profundas. Havia 2 bolsas intravenosas entre nós, e enquanto elas drenavam lentamente, a dor penetrou em meus ossos. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu era o procedimento de reinicialização. O chamado tratamento milagroso começou como um experimento doentio. Daniel Ingram foi o primeiro destinatário. Nem ele, nem sua neta tinham muito tempo de vida. O câncer de pulmão dela era terminal e ele tinha 60 anos de uísque e charutos para pagar. Então, não é como se nenhum dos dois tivesse muito a perder. Daniel saiu do hospital com o vigor de um homem com a metade da sua idade, enquanto sua neta morria na mesa de operação. Você pode imaginar o que aconteceu em seguida. Boomers descobrindo que poderiam passar suas dores e doenças para a próxima geração. Isso só ia acabar de um jeito. Primeiro, eles apareceram nas enfermarias infantis para culpar os pais de crianças doentes. Que diferença isso fará? Eles já estão praticamente mortos. A partir daí, as coisas só aumentaram. Surgiram relatos de vans sem identificação sequestrando crianças no meio da noite. As crianças começaram a chegar à escola com queda de cabelo e manchas no fígado. O presidente prometeu uma ação rápida, até que uma foto dele, fazendo o procedimento, vazou no Twitter. Então, sua postura mudou de repente para: o tratamento de reinicialização é completamente seguro para todas as partes. 90% dos políticos eram boomers. Claro que eles nunca iriam ajudar. Em pouco tempo, os menores de 20 anos abandonaram as grandes cidades e estabeleceram favelas protegidas. Os boomers tiveram um ataque de raiva. Os valores de suas segundas casas despencaram e eles não conseguiam encontrar ninguém para trabalhar em um emprego que exigisse um bom conjunto de joelhos e costas fortes, ou que pagasse menos de um salário mínimo. Mas eles aceitaram sentados? Claro que não. A narrativa tornou-se: comunidades isoladas estão infestadas de crime e são um perigo para toda a nação. Logo, veículos blindados bateram nos portões e nos arrastaram para longe, chutando e gritando. E não parou por aí. Ah, não. O procedimento logo se tornou obrigatório. Seria irresponsável para nossa juventude ficar sentada assistindo a maior geração sofrer, eles disseram. Aqueles de nós que se recusaram a concordar com isso, como eu, por exemplo, foram jogados em uma ambulância preta e jogados na frente de um velho fudido enrugado. Quando a bolsa intravenosa estava quase completamente drenada, não consegui mais segurar. Eu gritei. "Calma aí, floquinho de neve", o homem disse. "As minhas costas doem." "Ah, isso é porque você fica sentado jogando videogame o dia todo." "Os meus olhos, eu não consigo ver." Tenta não olhar tanto para esse seu telefone." Quando o procedimento terminou, ele pulou e bateu os calcanhares. "Filho da puta", eu murmurei. Era um chiado terrível, líquido. "Olha o que você fez comigo." "Viu? Esse é o problema com a sua geração." Ele zombou.
sempre culpando alguém por seus problemas. Morrendo no banheiro. Era para ser apenas uma mijada rápida antes de voltar para a farra na Netflix. Até que fui empurrado por trás. O que me levou a cair de pescoço, cortando definitivamente o fluxo sanguíneo para minha cabeça. Antes de desaparecer completamente da consciência, vi que meu agressor não era deste mundo. Ele era ligeiramente translúcido e flutuava alguns centímetros acima do solo. Meus sentidos mal estavam se segurando naquele momento, mas eu ouvi dizer algo como: "Que merda." Isso levou a minha mente a voltar imediatamente a lembrar de todos os parentes e conhecidos idosos que eu chateei ao longo dos anos, imaginando quais deles guardavam o maior rancor contra mim por terem voltado da vida após a morte só para me dizer "que merda" depois de me matarem eles mesmos. Enquanto estava perdido nessa linha de pensamento, eu nem tinha notado que o ceifador já tinha vindo buscar minha alma. Ele me informou que antes que ele pudesse me levar completamente, eu deveria fazer uma escolha: voltar ao momento mais feliz da minha vida por alguns segundos, ou retaliar contra a pessoa de minha escolha. Fiz uma pausa e percebi que essa escolha deve ter sido dada ao mesmo parente misterioso que era meu pretenso assassino. Eu escolhi me vingar dessa alma, e o ceifador me mandou de volta para o meu banheiro. Eu vi o assassino ainda parado perto da porta, onde o meu corpo presumivelmente caiu para a morte. Eu o empurrei de lado para forçá-lo a se virar e olhar para mim. Isso o pegou de surpresa e ele caiu no chão, estalando o pescoço. Tudo que eu podia dizer depois de vê-lo era: "Que merda." Os pombos não são reais. Não é segredo que as grandes cidades têm problemas com pombos. São Paulo não era exceção. Como os ratos na Idade Média, os vermes portadores de doenças passaram a última década enlouquecendo e aumentando o seu número. Era o meu trabalho tentar manter a crescente população de pombos de São Paulo sob controle. Felizmente, me deparei com um artigo sobre um projeto piloto em que os pesquisadores trocavam os ovos de pombo por substitutos de madeira. Os pássaros, estúpidos demais para saber a diferença, passavam meses cuidando dos ovos falsos em vez de produzir mais. O projeto foi um enorme sucesso e a população de pombos diminuiu significativamente em um curto período de tempo. Parecia o plano perfeito. Então, implementei a solução na minha cidade. Carlos, meu parceiro, chegou certa manhã carregando um grande caixote de madeira com palha, saindo de cada fenda. "Parece que o Natal chegou mais cedo esse ano, hein?" ele disse. Que é isso?" Eu me aproximei, animado, ajudando-o a colocar a caixa em uma bancada. "Isso", eu disse, abrindo-a para revelar seu conteúdo. "É a solução para o nosso problema com pombos." Chegando lá dentro, peguei um dos ovos. Fiquei um pouco decepcionado ao ver que não eram de madeira como prometido. Em vez disso, eles eram finos, leves e ocos, como aqueles ovos de Páscoa baratos de plástico, sabe? Não era perto do que eu esperava. "Ah, bem, isso é o que você ganha por encomendar na Shopee", eu pensei. Carlos pegou um punhado. "Essas são as réplicas que você pediu? Elas parecem nem um pouco com os ovos de verdade." Estávamos bem cientes de como eram os ovos. Até então, a única maneira de diminuir a população de pombos era entrar furtivamente em seus ninhos e roubar os ovos. Era uma solução fútil e temporária, porque os pássaros simplesmente botariam novos ovos assim que percebessem que os deles haviam desaparecido. Foi isso que tornou a ideia de usar substitutos tão boa. "Tá tudo bem, Carlos. Ele não tem que nos enganar. Só tem que enganar os pombos. Isso vai funcionar, confia em mim", eu respondi. Eu estava certo. Os pombos caíram nessa. Anzol, linha e tudo. Alguns meses se passaram
e começamos a ver um declínio na quantidade de aves mais jovens na área. Eu não posso te dizer o quão orgulhoso eu estava do que eu tinha feito. Encontrei uma maneira segura e ecologicamente correta de lidar com os ratos voadores, ao custo barato de algumas centenas de dólares, e uma viagem de elevador até os ninhos de pombos nos telhados dos arranha-céus da cidade. Os problemas começaram cerca de 3 meses depois. Carlos e eu estávamos inspecionando ninhos em lados opostos da cidade. Eu estava na metade do prédio quando Carlos me ligou. "E aí?" Eu disse, enquanto levava o telefone ao meu ouvido. O som do vento podia ser ouvido ao fundo. Evidentemente, Carlos chegou ao seu destino. "Cara, alguns dos nossos ovos quebraram", ele anunciou. O elevador parou. As portas se abriram para me deixar sair. Eu saí e fiz o meu caminho para uma pequena escada que levava ao telhado. "Tá bom, a gente só precisa substituir, não é grande coisa", eu respondi, indiferente. Houve algumas tempestades violentas desde a nossa última inspeção e imaginei que os ovos deviam ter caído dos ninhos e quebrado com o impacto. Viu, é por isso que a madeira teria sido melhor. Eu resmunguei para mim mesmo, enquanto saía para o telhado para minha inspeção. "Bem, que se foda", eu disse. "O quê?", respondeu Carlos. "A maioria dos meus ovos também estava quebrada." O estranho era que eles ainda estavam enfiados nos ninhos, bem onde os havíamos deixado. Será que os pombos descobriram nosso estratagema e atacaram as réplicas? Os ovos falsos eram frágeis demais para sobreviver ao nosso clima? Eu gemi. "É o mesmo aqui. Nós vamos ter que começar de novo", eu disse a ele, derrotado. Eu fiz uma pausa por um momento. Não podíamos deixar os ninhos sem vigilância por muito tempo, senão todo o nosso progresso iria por água abaixo. Eu enviei Carlos para substituir os ovos quebrados com o que sobrou do nosso pedido original. Enquanto isso, procurei online por alguém vendendo ovos de madeira. Infelizmente, o remetente mais barato e mais rápido foi a pessoa que pedimos desde a primeira vez. Precisávamos desses ovos rapidamente e nosso orçamento era bastante apertado. Achei que pediria os ovos abaixo da média mais uma vez. Se durassem o suficiente para que os funcionários da cidade vissem que o plano estava funcionando bem, então eu tinha certeza de que poderia convencê-los a aumentar nosso orçamento para que pudéssemos encomendar suprimentos melhores no próximo ano fiscal. Só para ter certeza de que os pombos não estavam atacando os nossos ovos falsos, também montei uma câmera de segurança em um dos telhados. Eu precisava saber se eles ficaram espertos e perceberam o nosso plano, embora eu duvidasse muito que eles tivessem a capacidade mental para fazer isso. Ainda assim, o projeto seria infrutífero se os pássaros não fossem enganados por nossas imitações baratas, então era melhor ficar de olho. Ao longo das semanas seguintes, comecei a receber relatos estranhos sobre pequenos animais se comportando de maneira estranha. Francamente, eu não prestei muita atenção a eles no começo. Eles soaram um pouco insanos, para dizer a verdade. Uma mulher alegou ter visto um pombo subir em uma árvore. Ela disse que ele rastejou pela casca como um rato escalando. Outro relatório afirmava que um pombo havia sido visto atacando e matando um cachorro da vizinhança. Outra testemunha ligou sobre um gato ferido, mas quando investigou, tudo que encontrou foi a pele. Quando li o 5º relatório, comecei a ficar um pouco preocupado. O que era ainda mais preocupante para mim era que esses relatórios vinham de toda a cidade. Se estivesse confinado a um único bairro, eu teria suspeitado de um surto de raiva ou de uma nova doença de algum tipo, mas os relatórios vinham de toda São Paulo. Todos os bairros, que abrangem uma área extremamente grande. Como algo poderia se espalhar tão rapidamente? Tinha que ser outra coisa. Eu estava prestes a pesquisar um pouco sobre o assunto quando Carlos entrou, com uma carranca. Quebrou. A merda dos ovos quebrou tudo de novo. Ele resmungou, jogando-se em sua cadeira. Eu forcei um sorriso. Tenta enxergar isso por um lado bom, que tal? Ele jogou sua planilha sobre a mesa. E aí, você se lembrou de trazer as filmagens? Eu perguntei a ele. Ele abriu o zíper do casaco e enfiou a mão no bolso para pegar o cartão SD. A sessão vai começar. Ele gorjeou. Nós carregamos o vídeo e demos uma olhada. Pombos. Pombos sentados em seus ninhos. Pombos se arrumando. Pombos batendo as asas uns nos outros. Um rato. Um rato sendo perseguido por pombos. E mais pombos.
Deve ter sido a fita de segurança mais monótona do mundo. O tipo de filmagem que nem a adorável voz do Guilherme Briggs seria capaz de salvar. Avançamos rapidamente por dias de pombos fazendo coisas de pombos. Nenhuma vez eles mostraram qualquer violência em relação à nossa réplica de ovos. Carlos tinha cochilado quando algo finalmente aconteceu na tela. A única razão pela qual eu ainda estava consciente era devido à grande quantidade de café que ingeri naquela manhã. Já era noite, no vídeo pelo menos. Um dos pássaros voou de seu ovo e empoleirou-se no ninho, espiando dentro. É isso, pensei, me aproximando da tela. Achei que ele atacaria o ovo, mas estava errado. Eu assisti enquanto o vídeo continuava silenciosamente e algo quebrou o ovo. Por dentro, meu queixo se abriu. Isso não era possível. Os ovos eram cascas de plástico. A única explicação era que tínhamos perdido um ovo real em algum lugar do grupo. Sim, tinha que ser isso. Eu estava testemunhando o nascimento de um pombo bebê. Nada de estranho. Exceto que filhotes de pombos não parecem fumaça. Uma lufada de ar escuro saiu do ovo. O pombo, com a cabeça a centímetros dele, inalou a substância gasosa. Ele recuou e ficou completamente imóvel por cerca de 1 minuto antes de cair. Eu assisti quando ele começou a se debater violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Então, de seu bico, cuspiu algum tipo de líquido grosso que evaporou assim que atingiu o ar. O corpo do pombo parecia murchar como um balão, como se a criatura estivesse sendo esvaziada. Fiquei olhando incrédulo para a casca plana e imóvel do que um dia foi um pombo. De repente, o peito do pombo inchou e o animal recuperou sua forma. Pelo menos, mais ou menos, suas proporções estavam todas erradas. Suas asas estavam inchadas e em ângulos estranhos. A maior parte de sua circunferência estava no pescoço, e não no estômago, e seu meio se esticou de maneira não natural. Era como olhar para uma pele de animal pendurada no monte errado, como o experimento cruel de um taxidermista lunático. A abominação da natureza empurrou sua cabeça em direção à borda, e torceu em suas costas, as pernas se contorcendo e se deslocando de forma a poder alcançar o chão. De sua garganta, eu podia ver os braços semelhantes a tocos se estendendo, arranhando o telhado de cimento. Em movimentos rápidos e irregulares, a criatura deslizou sobre a borda e desapareceu de vista. Fiquei chocado, incapaz de acreditar no que tinha visto. Eu tive que assistir e rever o vídeo várias vezes antes que me ocorresse acordar Carlos. Ele resmungou infeliz, esfregou os olhos cansados e olhou para mim. Você não vai acreditar nisso, eu disse. Voltei às imagens e apertei o play. Seus olhos se arregalaram com a mesma descrença repugnante que a minha. Mesmo na minha quinta visualização, eu não conseguia entender aquilo. Isso é ruim, ele disse. Eu sei, eu respondi. Depois de assistir o vídeo mais algumas vezes, fomos para casa. Acho que nós dois esperávamos que uma boa noite de sono ajudasse a limpar nossas mentes. Talvez, ao rever a fita, percebêssemos que estávamos enganados. Talvez fosse um truque da luz. Improvável, mas só podíamos esperar. Carlos já estava trabalhando quando eu entrei. Seus olhos estavam grudados na tela. Assistindo de novo, eu perguntei. Ah, não exatamente, ele respondeu. Eu continuei. Eu me aproximei da mesa e olhei para o monitor. Continuou? Eu questionei. Seu rosto estava pálido e seus olhos pesados por grandes bolsas. Há quanto tempo ele estava aqui? Ele tinha chegado muito cedo? Faltavam 2 dias de filmagem no cartão? Ele explicou. E você assistiu tudo? Sim. Você viu mais dessas coisas? Carlos apertou os lábios. Sim, e alguns deles voltaram, ele explicou. Eu levantei minhas sobrancelhas, olhando mais de perto para a tela. Notei algo estranho em um dos ninhos. Havia vários ovos descansando à luz do sol. Não eram ovos de pombos genuínos, nem réplicas.
Eles eram grandes demais para isso. Carlos apontou para o lote, sua mão trêmula. Os que voltaram colocaram ovos. Ele murmurou. Senti uma onda de energia nervosa subir pela minha espinha como um elevador, e então me voltei para os relatórios que ele estava lendo no dia anterior. Os ovos estavam no centro de tudo. Nós precisamos chamar as autoridades, eu disse trêmulo. Cara, nós somos as autoridades, ele respondeu, sua voz soando frenética. Eu andei ao redor da sala, para frente e para trás como um pêndulo. O telefone tocou, interrompendo a minha marcha ansiosa. Era outro relato de estranho comportamento animal. Dessa vez, o culpado era um cachorro. Em um tom de voz assustado e quase enojado, a mulher na linha explicou que tinha visto um cachorro deslizando por um rio. Ela disse que seu corpo estava de lado, mas sua cabeça estava reta. Meu Deus, eu pensei. O que quer que fossem essas coisas, elas poderiam afetar animais maiores. Enquanto eu tentava confortar a mulher preocupada, ouvi algo da estação de trabalho de Carlos. Uma rachadura. Eu me virei apenas para ver uma nuvem de fumaça subindo em direção ao meu colega de trabalho. Perto de seu teclado havia algo branco e rachado, assim como as do telhado. Sem dizer uma palavra, Carlos correu para o banheiro segurando a boca com a mão, como se estivesse prestes a vomitar. Eu larguei o telefone e corri até a porta. Estava trancada. Carlos, você tá bem? Silêncio. E apenas silêncio. De repente, ouvi-o arfar violentamente. Um som de água borbulhante e fervente irrompeu do banheiro. Apavorado com o que aconteceria se Carlos saísse, empurrei a bancada pesada de trabalho na frente da porta. Fiquei em silêncio, aterrorizado quando o barulho parou. Carlos estava agora deitado contra o vaso? Essa coisa se transformaria em algum tipo de cópia de um corpo humano, como o que aconteceu com o pombo? Silêncio de novo e... Carlos se atirou violentamente contra a porta. Apenas um golpe quase jogou a porta fora de suas dobradizas. De novo e de novo, ele se batia contra a superfície, fazendo com que a bancada de trabalho que eu coloquei na frente dela se afastasse lentamente. Tudo que eu podia fazer era me empurrar contra ela para tentar manter a porta fechada. Meus únicos pensamentos eram impedi-lo de escapar, para minha própria segurança. Eu sabia que ele me atacaria se eu o soltasse. Eu só sabia. O som parou inesperadamente, permitindo-me respirar um sinal de alívio. Talvez ele tenha morrido. Talvez aquela coisa precisasse de ar fresco para sobreviver. Seja qual for a razão, eu pensei que estava seguro. Mas então, ouvi um estrondo. A janela. Eu tinha esquecido tudo sobre a janela do banheiro. Ele está lá fora agora. Ele e aquelas outras atrocidades mutantes. Não sei o que são ou o que querem. Tudo que sei é que eles estão vagando pela cidade agora, fazendo Deus sabe o quê. A maioria deles provavelmente se parece com pombos, mas podem ser qualquer um ou qualquer coisa. Só espero que alguém descubra como detê-los, porque, na última contagem, havia mais de 700 ovos plantados em toda São Paulo. Agora que eu sei que essas coisas podem se reproduzir, só Deus sabe quantos ovos mais podem estar por aí. Ele voltou. Eu deveria saber que ele voltaria. Ele me avisou antes. Ele disse que a criatura em nossa gravação retornou ao seu ninho para botar um ovo. Esses monstros pareciam ter a mentalidade dos salmões. Voltar ao local de nascimento quando chegasse a hora de se reproduzir. Ocupado demais atendendo uma série de chamadas em pânico, o tempo todo em desespero, não o ouvi quando ele entrou pela porta da frente. Felizmente, eu peguei uma sombra no canto dos meus olhos. Sem nem terminar minha frase, larguei o telefone e me tranquei no armário de manutenção, rezando para que ele não tivesse me visto. Do lado de fora da fina porta de madeira, a sala estava silenciosa. Se ele estava respirando, eu não podia ouvir. Seus passos
eram igualmente silenciosos. Será que eu exagerei? Na verdade, eu não tinha visto Carlos, apenas uma sombra na minha visão periférica. Talvez fosse minha imaginação. Eu precisava saber, então me ajoelhei, espiei pela fresta embaixo da porta e fechei um olho para ver melhor. Eu gostaria de não ter feito isso. Eu gostaria de poder apagar essa coisa da minha mente para preservar a memória de Carlos como o homem que eu sabia que ele era. Não aquilo. Qualquer coisa menos aquilo. O que eu vi era uma confusão de carne avançando pelo chão como uma lesma. Eu não conseguia descobrir o que estava virado para cima, suas costas ou seu peito. Seu torso mole havia se dobrado, deixando seus braços quase perfeitamente alinhados com as pernas. Sua cabeça, agora completamente disforme, estava plana no meio. Sua boca me lembrava a figura da famosa pintura de Munch, o grito. Ele desapareceu de vista. Então veio um som horrível, um barulho mole e pegajoso que me lembrou os velhos brinquedos de bola de geleca com os quais eu costumava brincar quando criança. Durou alguns momentos, parou, recomeçou e depois parou de vez. Tremendo completamente, permaneci escondido em minha prisão escura o dia todo, ignorando as repetidas dores da fome e meu próprio instinto de fugir. Eu não podia correr o risco de ser pego. À medida que o dia se transformava em noite, comecei a me perguntar se poderia passar por ele. Em nossa fita de segurança, eu vi pombos normais sentados em ninhos próximos, aparentemente imperturbáveis pela criatura. Talvez Carlos não me atacasse. Eu tive que arriscar. Eu não poderia me esconder para sempre. O mais silenciosamente que pude, abri a porta e entrei no escritório. A coisa que vestia a pele de Carlos tinha desaparecido. Graças a Deus, eu pensei. Por curiosidade mórbida, olhei para sua estação de trabalho, onde ouvi os ruídos inquietantes mais cedo. Havia 2 ovos enormes em sua mesa, revestidos de uma substância viscosa. Eu nem queria pensar nas implicações. Eu não queria saber por onde ele os havia colocado. Eu não queria mais nada com isso. Saí correndo do escritório para o meu carro e dirigi para longe de tudo aquilo. Eu não vou voltar. Eu nunca vou voltar. Se tudo der certo, eu vou conseguir sair do país. Alguém vai ter que lidar com essa situação. Eu pensei que poderia ficar longe deles, mas agora eu não tenho tanta certeza. Talvez eu esteja imaginando, mas os pombos lá fora parecem estranhos. Não tão desproporcionais e desfigurados quanto os que vi em São Paulo, mas há algo errado na maneira como eles se movem. Acho que essas coisas estão aprendendo a imitar melhor a forma do que estão possuindo. E agora, eles se espalharam.